Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre atualização, mais especificamente sobre a atualização do aborto. Nesse ano de 2020 saiu uma portaria, portaria 2282, que foi publicada no dia 28 de agosto de 2020. Que dispõe sobre procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez nos casos previstos por lei no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, a gente sabe que nós temos 3 situações que é permitido o aborto legal, ok? Então, a gente vai falar sobre essas 3 situações e vamos falar o que mudou de acordo com essa portaria de agosto de 2020. Aborto, pessoal, é um tema extremamente importante. Se a gente pegar nas últimas 4 provas do Revalida do INEP, caíram 3 questões sobre aborto na prova discursiva, legal? Tirando as outras que caíram na prova objetiva também. Então, assim, é realmente um tema importante, é um tema que a gente tem que estar bem atualizado, porque a chance de cair novamente é relativamente alta, ok? Então, de acordo com o Código Penal Brasileiro de 1940, ele estabelece os permissivos legais para a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. O aborto é um crime pela legislação brasileira desde 1940, portanto há quase 80 anos. Em 2 incisos do artigo 128, a legislação não pune o médico que realiza o aborto, em 3 situações. Primeiro, aborto para salvar a vida da mulher. Segundo, caso de uma gestação decorrente de estupro, aí que tem uma série de mudanças que a gente vai vê-las uma a uma. E o terceiro, caso de anencefalia. Esse é o mais recente, ok? O Superior Tribunal Federal, lá em 2012, ele decidiu ampliar essa permissividade também nos casos de anencefalia através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eles falam que é o número 147. Mas enfim, essas 3 situações, vamos vê-las então uma a uma, tá legal? Vamos partir agora, a gente vai da primeira situação, que é quando a gente chama do aborto terapêutico, quando há risco de morte materna. Então, aconselha-se uma avaliação de no mínimo 2 profissionais, nesse caso, um médico obstetra e um médico clínico. Idealmente, solicita-se uma avaliação de um terceiro médico, um especialista de patologia, a qual se solicita o risco que motiva a interrupção. Então, assim, 2 médicos é o mínimo, tá legal? O ideal é que seja o obstetra e o clínico. Se possível, um terceiro médico também seria bacana aí fazer essa avaliação, ok? Nesses casos, é preciso ter clareza que a interrupção é a melhor maneira de preservar a vida da mulher. Então, assim, realmente é quando tem um risco de morte, ok? É o caso, por exemplo, vamos pegar como exemplo a hipertensão pulmonar, que chega a ter 70% de risco de morte materna durante a gestação, ou seja, o risco é bastante alto e, nesse caso, realmente, a gente pode indicar aí o aborto terapêutico. Um outro caso é uma cardiopatia funcional de grau 4, tá? Ou mesmo uma doença renal grave ou doenças do colágeno, tá? Dentre outras. Essas são apenas alguns exemplos. Normalmente na prova ele não chega a pedir qual doença que vai ter uma porcentagem maior de chance de ter uma complicação na hora do parto, por exemplo, ou mesmo uma complicação durante o pré-natal. Ele normalmente não chega, não vi nenhuma questão que cobrava isso, tá legal? Então, casos de patologias que sabidamente há grandes riscos de complicações gravíssimas e são frequentes da morte materna em nosso país. Então, nesses casos, o aborto terapêutico está indicado, tá legal? O aborto terapêutico ele costuma ser feito muito tardiamente, em situações extremas. Isso é algo que é bastante discutido no Brasil. À medida que o aborto é feito tardiamente, aumenta o risco da mulher ter complicações. Então, isso é algo que realmente dificulta o aborto. Não é para menos que um número importante de mortes maternas no Brasil são de causas indiretas, ou seja, de patologias de base que se complicam durante a gestação, né? Talvez, se a gente conseguisse identificar mais rápido e tomasse essa conduta do aborto terapêutico antes, diminuísse a porcentagem de agravos. Isso é fato. Mas não é tão simples, né, pessoal? Mas, enfim. É importante a equipe ter o apoio de uma profissional
psicológica, pois estão diante de uma gestação desejada. E acompanhamento psicológico dessa mulher é fundamental. A autorização e o consentimento dela também, a não ser em situação em extremis, em que a vontade da mulher não possa ser dada. Ou seja, se a gente fizer um diagnóstico de uma doença que aumenta muito o risco dessa mulher ter uma morte durante o pré-natal ou durante o parto, é conversado com essa mulher e é pedido então uma autorização e o consentimento dela, tá? Em casos extremos, se a mulher, por exemplo, estiver tendo uma complicação, ela já tiver um caso de choque, por exemplo, devido a essa doença, e ela não tiver condições de assinar, aí o médico vai realmente avaliar. Essa mulher tem risco de morte? Se ela tiver, nesse caso, é feito o aborto terapêutico mesmo sem autorização dessa paciente, tá? O médico, ele tem, nesse caso específico, ele está respaldado de fazer o aborto, desde que seja para salvar essa mulher, ok? Há casos especiais, como coma e choque e outras situações individualizadas que devem ser discutidas pela equipe. Então, assim, mesmo nos casos mais graves, é importante ter essa discussão entre a equipe, se realmente todos concordam, se não tem uma outra, entre aspas, aí, solução sem realizar o aborto, ok? Nesse caso, a decisão da equipe deve prevalecer. Também não é necessária autorização judicial, ou seja, se realmente é um caso que a mulher tem um alto risco de morte, ela não consegue de repente fazer uma autorização ou consentir o aborto, mas aí é discutido na equipe, se todos concordam que o aborto realmente é a única solução, é possível fazer e o médico está respaldado frente a isso, tá legal? Sem a necessária autorização judicial. Então, essa foi a primeira situação. A segunda situação é a gestação de feto anencéfalo, tá? Então, aí, como eu falei para vocês, desde 2012, o aborto de fetos anencéfalos passou a ser legal no Brasil. Tem uma resolução, que é uma resolução de número 1989/2012, do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para antecipação terapêutica do parto e dá outras providências. Isso é algo que já caiu nas provas e é algo realmente importante a gente saber, pessoal, quais são o método para fazer o diagnóstico dos fetos anencéfalos e o que a gente precisa ali para poder realmente indicar o aborto. Informação clara e precisa sobre os riscos que a mulher sofre com o evoluir da gravidez diante de uma gestação de anencéfalo. Então, isso deve ser falado para a gestante, ok? Então, a gente tem aí aproximadamente 50% dos casos desses fetos anencéfalos terão polidrâminos graves, partos traumáticos e distóxicos, devido a posições anômalas durante o parto, com possibilidade de morte materna, explosão do líquido amniótico com descolamento prematuro de placenta, hemorragias maternas. 4% dos casos terminam em esterectomia, 5% precisam de transfusão sanguínea no momento do parto, tá? Para vocês verem o quão difícil é um parto de um feto anencéfalo. Isso mostra a gravidade das características do parto de um feto anencéfalo a termo, ok? Então, por isso que ao ser identificado, o médico ele vai e conversa com essa mãe, com esses pais, na verdade, e aí ele orienta sobre essas complicações que podem ocorrer durante um parto de um feto anencéfalo a termo, ok? Então, a mulher, com consentimento informado, avaliação da psicóloga, da equipe, né, de psicologia, enfermagem e serviço social, consente ou não a interrupção da gestação, tá? Se a mulher falar, não quero, eu quero tentar realmente o parto, eu quero ver a criança, ela pode, sem dúvida nenhuma, tá legal? Isso fica a cargo ali da mãe. A decisão deve ser da mulher, sem prejuízo de valor, sem imposição de nenhuma atitude que possa direcionar sua decisão. Importante é mostrar que a inviabilidade do feto já está estabelecida na situação da anencefalia. Então, é importante a informação, né? A equipe médica, a equipe psicológica, o enfermeiro, toda a equipe médica, a equipe de saúde ali na realidade, né? Ela tem essa obrigação de informar de forma correta e dar a opção da mulher
fazer o aborto ou não, ok? Vamos lá, o que a gente tem que saber, especialmente para a prova? Que nesses casos o ultrassom precisa ser assinado por 2 profissionais que tenham competência para este laudo. Então, não necessariamente foi feito o ultrassom e qualquer médico que olhar o ultrassom vai fazer um laudo e vai assinar, ok? Então, o ideal é que seja um médico especialista focal no ultrassom. Além disso, é necessário 2 fotos de ultrassom, uma de face sagital e uma outra de situação transversal, mostrando a patologia. Isso deve também ficar arquivado no prontuário da mulher, ou seja, é importante que tenha assinatura de 2 profissionais que tenham competência para o laudo do ultrassom. Segundo, é necessário que tenham 2 fotos do ultrassom, uma de face sagital e outra de situação transversal. E aí, é importante que fique arquivado no prontuário da mulher, da gestante, assim como o consentimento informado, o laudo técnico da equipe multiprofissional. Também é muito importante o laudo psicológico de plena capacidade de decisão da mulher em tomar essa decisão. Ou seja, se a mulher ela fala assim, eu quero que faça o aborto porque realmente ela entendeu a situação e viu a inviabilidade do feto. É importante que seja feita também uma avaliação psicológica e mostre que a mulher está em plenas condições de ter uma decisão, ok? De tomar uma decisão. Após o procedimento, quanto à técnica, então deve-se prevalecer a vontade da mulher sempre, né? Se cirúrgica ou medicamentosa. Hoje a gente tem aí uma série de medicamentos que podem ser utilizados de acordo com a idade gestacional. Cada vez mais as técnicas medicamentosas têm ganho realce, né? Em razão do seu baixo custo e da sua alta efetividade, poucas taxas de complicações e eficácia, quase igual ao procedimento cirúrgico, tá? Então, assim, claro que depende de uma série de fatores, depende se a paciente tem alguma doença de base já, depende da idade gestacional, de um monte de coisa, mas basicamente a gente tem essas 2 opções, ok? O aborto cirúrgico ou mesmo o aborto medicamentoso. Legal? Então, após o procedimento, o retorno da mulher se faz aos 7 dias, como uma revisão puerperal. Imagine que é como se a mulher tivesse tido um filho realmente, tivesse nascido. Então, foi feito o aborto terapêutico. Então, é importante continuar vendo essa mulher fazendo o acompanhamento e não simplesmente fazer o aborto ali e acabou, né? Não precisa mais voltar aqui. Então, é importante que se faz aí aos 7 dias uma revisão puerperal e 45 dias após o procedimento, ok? Então, basicamente, essas 2 primeiras situações são situações que a gente não teve muitas mudanças de acordo com essa portaria, tá? A grande mudança ocorreu realmente no aborto permitido por lei após violência sexual. Essa realmente houve uma série de mudanças e é isso que a gente vai focar ainda mais nesse vídeo sobre a atualização do aborto, tá legal? Então vamos lá, vamos para a terceira situação, pessoal. Nessa terceira situação, o que nós temos? A gente tem aí, vamos focar nessa portaria, que é a portaria mais recente, é algo que pode vir cair na prova. Sinceramente, eu acho difícil. Por quê? Porque essa portaria ela foi liberada no dia 28 de agosto de 2020. Provavelmente, nessa data, as questões já estavam escolhidas, tá? Então, selecionadas. Então, eu acredito que não vai cair essa nova, na verdade, essa atualização, mas a gente não tem como afirmar 100%, né? Pode ser que a prova tenha sido feita ali, a escolha das questões ou mesmo a elaboração das questões tenha sido feito mais para frente, né? Até mesmo em outubro, né? Então, eu acho difícil, mas pode cair, sem dúvida nenhuma, ok? Vamos lá. De acordo, pessoal, com essa portaria, a gente tem 10 artigos, tá? Desses 10 artigos, os 8 primeiros serão os mais importantes, serão algo que realmente vai nos ajudar aí a ter uma atualização sobre o aborto. E mesmo que não caia nessa primeira fase, que nem eu falei para vocês que eu acho que a probabilidade é pequena, cair alguma questão relacionada a essa atualização do aborto na primeira fase, mas é algo que pode cair sim numa segunda fase e na prova prática isso
cai e realmente seria importante saber essas atualizações, ok? Então vamos lá, sem dúvida nenhuma é um tema importante. Então, essa portaria de número 2282, de 28 de agosto de 2020, ela traz aí uma série de mudanças quanto ao aborto permitido por lei após violência sexual. Se a gente pegar o artigo número 1, pessoal, fala o seguinte, ó, é obrigatória a notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolheram a paciente dos casos em que houver indícios ou confirmação. Então, assim, não necessariamente confirmação, pode ser apenas indícios, ok? Ou confirmação do crime de estupro. Então, isso é algo que mudou, pessoal, isso é algo que não tinha, né? Se a gente pensar no passado, realmente não tinha essa obrigatoriedade da equipe de saúde, do responsável do estabelecimento de saúde, chamar a polícia e notificar a autoridade, tá? Policial sobre o aborto. Então, isso é algo novo. É algo que realmente mudou, tá legal? No parágrafo único fala o seguinte, ó, os profissionais mencionados no caput deverão preservar possíveis evidências materiais do crime de estupro a serem entregues imediatamente à autoridade policial, tais como fragmentos do embrião ou feto com vistas à realização de confrontos genéticos poderão levar à identificação do respectivo autor do crime. Então, isso é algo também diferente, né? Era algo que não era tão preconizado, né? Então, isso é algo que hoje virou, né, realmente algo importante que deve ser feito ali pela equipe de saúde que está atendendo essa mulher, ok? Então, esse é o artigo número 1, a primeira mudança aí que houve, sem dúvida nenhuma, algo bastante importante. No artigo número 2, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, né? Lembra que nós temos 3, compõe-se de 4 fases, que deverão ser registradas no formato de termos, arquivados anexos ao prontuário médico, garantida a confidencialidade desses termos. Ou seja, isso a gente já sabia, isso a gente já havia visto ali que é importante realmente arquivar esses documentos, mas aqui ele fala de algo um pouquinho diferente, que são essas 4 fases que deverão ser registradas, ok? Então, vamos lá. Essas 4 fases, ele continuou como artigo, tá? Então, no artigo número 3, ele vai falar da primeira fase, que será constituída pelo relato circunstanciado do evento, realizado pela própria gestante, perante 2 profissionais de saúde do serviço. Ou seja, imagina que essa gestante, ela chegou no serviço, ou mesmo a mulher vítima de estupro. Ela chegou, simplesmente ela falou que acabou de ser vítima de estupro. Então, deve ser relatado junto com 2 profissionais de saúde, ok? Existe um documento para isso, para que possa ser preenchido, ok? Então, o termo de relato circunstanciado deverá ser assinado pela gestante ou, quando incapaz, também por seu representante legal, bem como por 2 profissionais de saúde do serviço. Essa, então, é a primeira etapa, tá? A primeira fase. Número 1, local, dia e horário aproximado do fato. 2, tipo e forma de violência. 3, descrição dos agentes da conduta, se possível. E 4, identificação de testemunhas, se houver. Tá legal? Então, essa é a primeira fase das 4 que devem ser feitas. A segunda fase, se dará com a intervenção do médico responsável que emitirá parecer técnico, após detalhada anamnese, exame físico geral, exame ginecológico, avaliação do laudo ultrassonográfico e dos demais exames complementares que porventura houver, ok? Então, nessa segunda fase, o médico ele vai avaliar essa gestante. Tem também que a gestante ela receberá atenção e avaliação especializada por parte da equipe de saúde multiprofissional. Isso, pessoal, está preconizado, né? Que não apenas o médico, clínico, obstetra, ele atenda essa mulher, mas também ela possa ter o apoio do serviço social, que ela possa ter o apoio da equipe de psicologia. Isso é extremamente importante, tá legal? Continuando, ele fala de 3 integrantes, no mínimo, da equipe de saúde multiprofissional subscreverão o termo de aprovação de um procedimento de interrupção da gravidez,
não podendo haver desconformidade com a conclusão do parecer técnico. Ou seja, reúne-se uma equipe, no mínimo 3 integrantes, e os 3 precisam concordar que realmente houve o aborto e que deve se fazer então o aborto dessa mulher. Equipe de saúde multiprofissional deve ser composta no mínimo. Vamos lá. Então, o ideal é que, no mínimo, ele fala, né? Na verdade, ele fala deve ser composta, no mínimo, por obstetra, anestesista, enfermeiro, assistente social e ou psicólogo, tá? Então, é isso que ele deixou como mínimo. Então, realmente, isso é importante. Obstetra, anestesista, enfermeiro, assistente social ou psicólogo. Tá legal? Então, isso é algo bastante relevante também. Terceira fase, pessoal, se verifica com a assinatura da gestante no termo de responsabilidade, caso ela seja incapaz, também do seu representante legal. E esse termo conterá advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica e de aborto, caso não tenha sido vítima do crime de estupro. Então, eu acho que realmente isso veio para ajudar, né? Ajudar especialmente a equipe de saúde, porque antes ficava algo um pouco aberto. Eu tinha um pouco essa sensação que a mulher parecia que ela chegava ali na unidade de saúde, falava que ela havia sofrido o aborto e a gente não tinha muito como questionar, não tinha muito que ser preenchido, o que realmente criar ali, não tinha os papéis específicos para preencher. Talvez até tinha, pessoal, mas isso não era tão claro, tá? Tanto que mesmo nas provas não era cobrado isso, né? Então a gente imaginava sim que a mulher ela preenchia algum termo de responsabilidade, se comprometendo que tudo que ela havia falado realmente era verdadeiro, mas a gente não tinha necessariamente essas 4 fases bem definidas, tá? Então isso veio de alguma forma para nos ajudar, e mesmo sendo mais complexo, mesmo exigindo um pouco mais dessa mulher, que nesse momento talvez ela não tenha condição nenhuma para passar por essas fases, mas, querendo ou não, isso acaba dando um respaldo maior para a equipe médica e, tendo esse respaldo, eu acredito que os médicos também vão ter mais segurança de fazer esse aborto de acordo com essa indicação, tá legal? Na fase 4, né, pegando lá o artigo 6, quarta fase, se encerra com o termo de consentimento livre e esclarecido, que obedecerá aos seguintes requisitos. Requisito 1. O esclarecimento à mulher deve ser realizado em linguagem acessível, especialmente sobre os desconfortos e os riscos possíveis à saúde. B. Os procedimentos que serão adotados quando da realização da intervenção médica, da forma de acompanhamento e assistência como os profissionais responsáveis e a garantia do sigilo que assegure sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos passíveis de compartilhamento em caso de requisição judicial. 2. Deverá ser assinado ou identificado por impressão datiloscópica pela gestante, ou, se for incapaz, também por seu representante legal. 3. Deverá conter declaração expressa sobre a decisão voluntária e consciente de interromper a gravidez. Então, essas são as 4 fases, pessoal, tá? Então, agora realmente ficou um pouco mais complexo, tem realmente que seguir essas 4 fases, mas a impressão que ficou algo mais amarrado, realmente algo que a gente, como médico, especialmente o médico obstetra, ele vai ter um maior respaldo aí para realizar o aborto com segurança e não tendo nenhum problema lá no futuro, tá legal? Por um lado, isso é bom, que nem eu falei para vocês, que o médico tendo mais segurança, a probabilidade de eles fazerem mais realmente aumenta e, consequentemente, a gente consegue tratar essas mulheres melhor, tá legal? Então, realmente eu vejo isso como algo positivo. Isso talvez ainda seja cedo para a gente falar. É importante também que um médico no futuro provavelmente vai ter entrevistas, uma série de coisas para realmente falar se isso está funcionando, se funciona bem e olhar ali quais são os pontos positivos e negativos, né? Nesse momento não nos cabe julgar isso, tá? Mas é importante a gente saber aí essas 4 etapas que vão ser respeitadas para que possa ser feito aí o aborto legal, ok?
Artigo número 7. Todos os documentos que integram o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez, nos casos previstos em lei, conforme os modelos constantes nos anexos 1, 2, 3, 4 e 5 desta portaria, deverão ser assinados pela gestante ou, se for incapaz, também por seu representante legal, elaborados em 2 vias, sendo uma fornecida à gestante e a outra via vai ficar no prontuário dessa mulher, ok? Artigo número 8 é o último aí que nos interessa, o 9 e o 10 não tem nada realmente que vai cair na prova. O artigo número 8, na segunda fase procedimental descrita no artigo 4 dessa portaria, a equipe médica deverá informar acerca da possibilidade de visualização do feto. Isso é algo também novo, pessoal, e é algo que também foi criticado, né? Porque talvez isso não fosse necessário, tá? Mas tem isso. Então, a equipe médica deverá informar acerca da possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio da ultrassonografia, caso a gestante deseje, e essa deverá proferir expressamente sua concordância de forma documentada, tá? Então, é uma forma de mostrar que a mulher realmente está grávida, que a criança está ali, e realmente ver se a mulher quer o aborto ou não, tá legal? Então, isso é algo que é relativamente novo, a gente não tinha necessariamente essa indicação no passado, tá legal? O artigo 9, rapidamente, essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, que não vai nos fazer muita diferença. O artigo 10 fica revogado o título 5º do artigo 7º da seção 2 do procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Artigo 694 a 700, a portaria de 2017, tá? Então, isso é algo que então já está em vigor, não é algo que é uma proposta, então isso já está em vigor. Caso caia na prova, a gente já pode fazer de acordo com essa portaria, tá legal? Se cair algo diferente, vai ser questionado e muito provavelmente vai ser anulado, fato, né? Porque isso já está em vigor desde o dia 28 de agosto de 2020. A gente pode realmente confiar sem dúvida nenhuma, tá legal? Então, pessoal, é isso. É uma aula de atualização, uma aula bastante simples. Espero que vocês tenham realmente entendido esses novos pontos, né, específicos aí do aborto. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é algo bastante importante, bastante relevante aí que vocês precisam saber. Talvez não na prova objetiva, mas na prova prática, aí numa segunda fase, pode cair sem dúvida e vai ser importante vocês saberem exatamente essas atualizações, tá legal? Então é isso, pessoal, um grande abraço, espero que tenha gerado valor para vocês e até o próximo vídeo. Pessoal, só lembrando rapidamente um recadinho que a gente vai deixar no vídeo no YouTube, na descrição, tá lá o nosso canal do Telegram para vocês, tá legal? Eu sempre vou postando semanalmente, eu posto 3, 4 vezes por semana lá nesse canal e é um canal bastante bacana para vocês. Entrem lá, a gente fala só sobre revalidação, tá legal? Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima semana.